Fala rapaziada, estamos aqui novamente com mais um programa Malvadão na Área. O melhor podcast do mundo da luta e do submundo da luta. Aqui você vai ouvir coisas que ninguém fala, um podcast diferente. Aqui com o Dom da Malvadão, Felipe Jerry, e hoje nada mais, nada menos com um cara que temos que chamar de mestre. O faixa vermelha e branca Vasco Bento, pioneiro do jiu-jitsu na Zona Oeste, em Campo Grande. Para quem não sabe, o jiu-jitsu antigamente até hoje, é que se perdeu muito essa história. Na Zona Sul, Zona Sul, tinha os Gracies. No subúrbio, tinha o Fada, a equipe Fada, que foi, também aprendeu, tá aqui o mestre vai explicar isso tudo pra gente aqui, beleza? Pioneiro, foi aluno do Oswaldo Fada, pra quem não conhece, mas a gente vai saber um pouco dessa história agora do mestre Vasco Bento e dos Fadas. É isso aí, galera. Isso aí, Dom da GR ali, meus amigos aí que estão nos ouvindo. Então vamos lá, eu iniciei no jiu-jitsu em 1968. 68? 68. Ali com o Ivan Batista, que era como se fosse um filho do Fada, né? E o Fada, ele vivia mais lá na academia do Ivan Batista em Rocha Miranda do que propriamente dito em Bento Ribeiro, onde era a sua academia. Ele vivia mais lá. Quem assumia muito lá a academia Fada de Bento Ribeiro era o grande mestre Xandu, né? Então eu iniciei o jiu-jitsu com Ivan Batista, que era o aluno do Fada, e com Ovidio Dias de Oliveira. Aí quando chegou em 1974, Ivan Batista faleceu. E faleceu quase dentro do tatame, porque ele havia comido um churrasco, né? Ao qual até o amigo tinha um apelido de churrasco. E ao comer churrasco, ele foi lá, fez nada mais, nada menos que uns 30 treininhos, né? E aí passou mal no tatame, foi para o hospital e veio a falecer. E aí eu tive que ir lá para Bento Ribeiro, porque o Ovidio Dias de Oliveira, que estava junto com ele, Coutinho, foram para Bento Ribeiro. Eu acabei indo para a Fada de Bento Ribeiro em 1974. Mas já conheci o Fada de 68 lá no Ivan. Na outra academia. E lá que era a sede, que inclusive lá você treinou junto com, né, Laerte Barcelos, aí o pai lá do Hércules Batista. Isso aí. Grandes nomes do jiu-jitsu hoje em dia. Isso aí. Laerte Barcelos era aluno da Academia Fada. Quando cheguei lá, ele já estava lá, era criança, né? O pai do Hércules Batista, Aderbal, ele já tinha sua academia própria lá, perto da onde é ali a Praça de Guilherme, né? Na Rua Sul-América, em Padre Miguel, Ponto Chique. Ponto Mestre, chique. mestre, fazer uma pergunta. Todo mundo tem essa dúvida, fala, o cara veio da linhagem Fada, não veio da linhagem Gracie. E da onde veio o Fada? O Fada aprendeu com quem? Como é que surgiu o Fada? Já que falam que o Fada não veio da linhagem Gracie, da onde surgiu o jiu-jitsu do Fada? Porque cada um conta uma história, e hoje tem alguns historiadores, né, que eles contam algumas coisas, né, e não foi o que eu ouvi do grande mestre Xandu, não foi o que eu ouvi do Ovidio Dias de Oliveira, do Ivan Batista, do Coutinho, que foram meus alunos, que foram alunos do Fada, foram meus professores e foram alunos do Fada, né? Então eles contam uma história totalmente diferente, que o Oswaldo, quando se fala em Fada, se fala somente em Oswaldo, que na caminhada ele foi sozinho até a sua partida. Então o Oswaldo, que contava as histórias e o que tinha escrito, era outra história, o qual os historiadores estão contando hoje. Então, Oswaldo Fada foi aluno de Luiz França, né, que era um fuzileiro naval, e o Oswaldo Fada foi servir lá e conheceu o Luiz França e treinou com ele, até se formar faixa preta. Esse Luiz França, ele era brasileiro, era estrangeiro? Era brasileiro. Ele aprendeu jiu-jitsu da onde? Da onde ele aprendeu? Ele era brasileiro. Aí já vai a história que o que consta, alguns historiadores contam que ele teria sido aluno dos Gracie, né? E outros contam que ele tinha sido aluno do Conde Coma. Mas na realidade, isso são os historiadores que contam essas histórias. Mas na realidade ele foi aluno do Conde Coma. Ele foi aluno direto do Conde Coma. Segundo Oswaldo Fada e segundo o grande mestre Xandu, os dois mais antigos da que são os caras da raiz. Então essa aí. História é original. É original, né? As outras histórias. O jiu-jitsu da linhagem Fada e o jiu-jitsu da linhagem Gracie, você vê alguma diferença entre? Eu vi aí uma diferença, né, que no meu tempo eles treinavam muito sem kimono.
né? E eles treinavam muita trocação também. Chutava muito. O Oswaldo Fada era um exímio lutador de perna, muito embora não tinha feito nenhuma luta de karatê nem nada. O Xandu tinha muita trocação, a guarda fechadinha, tipo boxe, Ovidio Dias de Oliveira também, muito fechadinho. Então eles ensinavam aquela luta solta, ao qual nós nos saíamos bem na parte em pé, nos desafios que tinha antigamente contra as outras artes marciais. Enfim, Esse era o diferencial. Vocês não usavam só o jiu-jitsu, sabia se defender, era o jiu-jitsu voltado para defesa porrada, pessoal, para porrada. Voltado para porrada. E na questão do pano, nas competições, nós fazíamos, o pessoal, a especialidade dos FADA era mais a chave de perna, onde hoje os historiadores e alguns professores que não estiveram nessa caminhada até o falecimento do grande mestre Fada, falam que chamavam-nos de sapateiro. Não era sapateiro, eram chamados de suburbanos. Toda vez que a gente ia para a arena, que ia lutar, suburbano, pegou a chave de perna, ia lá suburbano, deixava o pessoal constrangido. Não, mas a gente, pelo menos na minha academia, falava esse cara aí que tu vai lutar é do Fada. É sapateiro, o cara é sapateiro, cuidado com o pé. Porque segura logo a manga, porque porque o cara é sapateiro. Tem uma turminha de hoje que conta essa história, né? Então, quem sabe da verdadeira história é aqueles que são bem lá antigos. Então eles contaram e ficou sapateiro agora, né? Que surgiu aí novos fadas, né? Que quando o fada... Não, isso aí... Não, essa história aí que eu tô contando é minha. Quando alguém ia lutar com alguém, que vinha da linhagem Fada, eu falava, cuidado que esse cara é sapateiro. Todo mundo sempre falava isso. A história que... mas eu ouvi de pessoas que estavam fora do jiu-jitsu há muitos anos, estavam no judô e depois retornou como nono, alguns, né? E aí eles contam, entraram nessa de sapateiro, mas na realidade era suburbano, que era zona sul e subúrbio. Entendi. Entendeu? É muita diferença. Então, é muita diferença de vocês de antigamente e hoje o pessoal que está hoje já mudou muitas coisas, não é? Mudou demais. Vamos dizer assim, a nova gestão. Mudou bastante. Mudou bastante. Mas na verdade os tempos, as coisas mudam, né? Não tem jeito. As coisas mudam, às vezes para melhor, às vezes para pior. Não tem jeito. Nesse caso foi para pior porque estão mudando a história da Fada. E eu é que combato muito essa história da Fada. Não, mas até porque você viveu. Eu vivi lá. Você viveu. Não tem como um cara que tem 30, 40 anos debater contigo o que aconteceu lá atrás, sendo que você tem mais idade. E o tempo que ele tem de jiu-jitsu, de vida, tu tem de jiu-jitsu. E o Fada deixou algumas... 60 e quantos anos de jiu-jitsu? 60 e... Eu sou de 68. 65 anos. Eu sou 47 anos de faixa preta. 47 Fui a preta anos de 1977. De jiu-jitsu eu sou de 68. Faz a conta que eu sou ruim de matemática. 60 e pouco. 60 e pouco. Aí o cara não, eu tenho 67. O cara treinou... 50 e poucos. O cara treinou... 57. Tem mais de 60 anos de jiu-jitsu, na caminhada toda, do início e ainda o fim não aconteceu, que você ainda tá aqui. Sem parar. Aí como pode uns caras de... Caramba, meu irmão, não respeitar a hierarquia, não ver um mestre desse na rua, não parar pra cumprimentar, desrespeitar. É coisa que aí que tá, esse programa tá aqui pra resgatar isso. Pra que vocês saibam, muita gente tem aqui um preta dando lá, tem aluno que fui aluno do Vasco, pô, mas não conhece o Vasco, não sabe quem é o Vasco, não sabe a história do Vasco, entende? O professor dele tá ali, o que o Vasco passou, o que o Vasco fez do jiu-jitsu. Por isso que eu fiz questão de te trazer aqui, Vasco, para que você seja reconhecido, não só no... Você hoje em dia tá em Itaguaí, lá em Campo Grande você é muito reconhecido, você seja reconhecido mundialmente, que esse podcast nosso, que é o Malvadão na Área, ele tá chegando, ele vai chegar ao mundo todo, eu tenho certeza. E eu quero que o mundo todo te conheça. Saiba quem foi você, saiba quem foi a tua história. E... Na verdade, pra mim é até uma homenagem. Desculpa, pessoal, eu tô falando tanto no primeiro episódio, eu dei um molinho, falei muito, mas por causa da minha emoção. Agora eu tô mais controlado, vocês estão vendo a diferença. Mas isso aqui eu tenho que falar. Esse episódio, além de ser uma entrevista com o Vasco, é uma homenagem. Na verdade, é a segunda que eu tô prestando a ele. Já prestei numa Copa Ryan Gracie, essa é a segunda. Dele contar a história dele, pra que vocês saibam quem é o Vasco. Pra quem não sabe, ele foi meu professor da faixa branca até a faixa roxa. Pra quem não sabe disso. E eu aprendi o jiu-jitsu de porrada. O jiu-jitsu que eu aprendi lá, irmão, eu levo pra vida toda e serve pra qualquer coisa. Tanto pra competição, que eu já competi bastante. E se precisar pá, nós estamos pá também. E é isso. Então, mestrão, vai contando mais um pouco da sua história aí pro pessoal saber. Isso aí, gente. Então, eu fui formado aí faixa preta de 1977, né?
Em 1979, eu abri a minha academia com a permissão do grande mestre Fada, que tudo que nós fazíamos tinha que ter a permissão do grande mestre, né? Devido a essa hierarquia que você falou, porque quando você saía faixa preta, naquela ocasião era preta estagiária. Que hoje essa hierarquia não está quase acontecendo mais, que os pretos estão se autograduando. É. Tem preto aí, você tem cara que está quase te alcançando. Já me Não alcançaram, tem nem já me passaram. Não tem nem a tua idade, estão te passando. Já me passaram. Não tem nem a... Porra, meu Já Deus, me como é que pode? Não tem nem a tua idade, não tem nem o teu tempo de jiu-jitsu, já estão te passando isso. Não, e detalhe, eles estão achando... Esse programa aqui, pra essa rapaziada, vai ser um perigo. Porque eles estão achando que ninguém tá vendo, só que todo mundo tá vendo. Quando você for treinar em qualquer academia, for pôr seu filho, um parente, procura buscar da onde esse cara veio, quem é o professor dele. Busca o fundamento, para ele ter aquele monte de grau na faixa, aquela faixa preta para ver onde veio, pra você não ser enganado. A história do mestre, né? Eu tô ali com faixa preta, né? O Wallace começou desde criança comigo, e ele foi a faixa preta esse ano. Está comigo há muitos e muitos anos para chegar, ralou muito para chegar nessa faixa preta, e ele hoje é faixa preta provisório. Faixa preta provisória. Antigamente, na hierarquia, né, o pessoal falava que era faixa preta estagiário. Hoje ele vai se registrar na CBJJ, sai a carteirinha como faixa preta provisório. Então, como faixa preta provisória, eu não permito que os meus alunos o chamem de mestre ou mestrão. Então, quando se refere, até um faixa roxa marrom, se referem a mestre. Ele está começando. O mestre Fada batia no nosso ombro e falava, agora é que você vai começar. Agora que você pegou a preta, é que você vai começar. Eu faço a mesma coisa com ele. Ô, diretor, prepara as fotos aí do mestre Vasco, dos registros deles de campeonato aí, pra gente poder dar uma olhada, mostrar pro pessoal aqui. Então, pode lançar aqui na nossa tela aqui pra mostrar pro pessoal, pro mestre falar um pouquinho. Isso aí foi a homenagem, né, da Copa Ryan Gracie aí pelo Jerry, o dono da Malvadão, né, que me fizeram essa homenagem. E eu digo sempre que eu fui o primeiro Fada a ser homenageado em uma Copa Gracie, né? Justamente, essa Copa foi feita em homenagem ao Ryan Gracie, foi feita lá em Campo Grande, no Miésimo da Silva, e nós tivemos a ideia, independente de você ser de outro time, a gente fala, mas pelo tudo que você fez pelo jiu-jitsu, pela sua história no jiu-jitsu, e nesse dia a gente fez essa homenagem a você, foi muito bacana. Pode passar outra aí, diretor. Isso aí é o início lá do dono da Malvadão, né? Ele indo ali para a faixa azul em 1977. O dono da Malvadão, ele dava muito trabalho. Ele, na verdade, ele não era o dono da Malvadão, ele era o Silvio Lucas Viana. Olha o nome. Vulgo Churrasco. Vulgo Churrasco. Porque antes ele passava na rodoviária de Campo Grande. Lá tinha um super churrasco, que era um palito desse tamanho, era diferente do churrasquinho de hoje, né? E ali na rodoviária tinha muitos ônibus, então soltava aquele fumaceiro. E na curva, quando soltava a fumaça, ela ia direcionada para a churrasqueira do cidadão lá. E ele aparecia para treinar com aquele churrasco. Falei, porra, camarada, tu vai me arrumar um problema, que tu vai passar mal aqui e vai falecer igual o meu professor faleceu quase dentro do tatame, que eu contei no início da história aqui. Então eu ficava preocupada contigo, com a tua responsabilidade de garoto. Né? Era menino aí, e diretor, eu sofria na mão dele. Volta aquela foto lá, diretor. Olha aqui. Aí que tá, pessoal. O professor sério, ele tem os registros. Hoje em dia a gente tem computador, tem celular, naquele tempo não tinha, então era o caderno. E o mestre registrava tudo em caderno. Então ali não tem como ter mentiroso, porque tudo era registro. Isso aqui tá aqui, ó. 10/6/97. Tá aqui meu nome, Silvio Lucas Viana. Fui promovido, aprovados para a faixa azul. Silvio Lucas Viana, em 97. Que é o ano que eu luto. Passa outra aí, diretor. Viu o Ivan Blas aqui? O coronel. Ivan Blas? Ivan Blas. Ele treinava lá mesmo? Trabalhava lá. Foi porta-voz da Polícia Militar, trabalhava. Isso. Aí, aqui foram alguns eventos que nós disputamos na época da Fada. Né? Então, ali, Vasco Bento Jiu-Jitsu, lutando com o maluco da capoeira, em 1979, no Colégio. Isso naquele tempo já era o Vale Tudo. Porque era assim, olha só. O pessoal não conhecia muito o pessoal das outras artes marciais, então eles desafiavam. Os Greys saíam desafiando todo mundo naquela época. Né? E os Fada, eles não desafiavam, mas eles aceitavam desafios. Né? Então era assim, o cara aparecia lá, queria desafiar, aí ele marcava uma certa data, num sábado, e chamava todos os comerciantes, e assim eu fiz na frente.
E aí saía um desafio, marcava um local. Aí foi marcado no Colégio Itu. Aqui, aí você, Vasco Bento, Jiu-Jitsu, lutou com o mestre maluco, Maluco da capoeira em 79. 79, juiz José Barros. Aí aqui, Jorge Santos do Taekwondo, em 1979, José Barros. Aqui a equipe do professor Vasco Bento, 18 atletas, 17 vitórias contra o Rami Karatê, no Cassino Bangu, em 1984. Aí nós levamos 9 atletas no Rami Karatê, lutando na modalidade deles, né? Fizemos aí 9 campeões, 9 atletas, 9 campeões, né? Isso. Aí nos desafios, vale tudo aqui, meus alunos também, Kleber Amorim, né, venceu o Cão da Capoeira e um outro aluno venceu aqui também. Isso aí tudo, pessoal, o mestre, ele tem tudo para... Tudo registrado. Então, passa mais um aí, diretor. Aqui, mestre, esse jornal aí, jornal da antiga. Esse jornal é justamente do Rami Karatê, né, que era do mestre do José, né, que era o Higino, que era do Rami Karatê, e ele me convidou para participar do evento dele de Rami Karatê na ocasião, em 1984. Então isso aí, então, rolava os desafios de arte, isso eu achava muito maneiro, arte contra arte. Hoje em dia todo mundo faz jiu-jitsu, mas antigamente olha arte só, contra arte. Antigamente, quando você esse ia pra desafio aí do Rami Karatê, esse desafio aí do Rami Karatê era um vale tudo ou era Não, olha só, regra dos caras? Era na regra deles. Eu entrei na regra deles. Na regra do Rami Karatê. Então não podia botar para baixo, era só... Não podia, porque o Rami Karatê ele funcionava no alto e embaixo também. Funcionava no alto e embaixo. Mas a gente fazia uma boa trocação, nós nos saímos bem muito na trocação também. Aí acontece o seguinte, eu nem sabia esse Rami, eu não conhecia, só ouvia falar. Aí lá em Campo Grande, na época eu era faixa branca ainda. Tinha uma academia de Rami, eu fui lá. Treinar, mesmo eu me meti em cada uma, eu só ia sozinho. Fui treinar na academia dos caras. Porra, cheguei lá, treinei bem, né, com o professor. Quando fui treinar com o filho do professor, meu irmão, não sabia que valia no alto, a parada era porrada. O cara me deu um chute na minha cara. Imagina, tudo de kimono, achando que vai treinar jiu-jitsu, que a parada era jiu-jitsu. O cara me deu um chute na cara, meu irmão. Fiquei de bobeira. Falei, meu Deus do céu, não sabia como é que funcionava o negócio. Foi até uma ideia boa do mestre José Higino ter criado essa arte, né? Pena que não foi à frente, mas parece que ficou com um aluno dele das antigas aí. E dos tempos atuais? Como é que você chegou aí lá em Campo Grande? Você deu aula há muito tempo, foi o primeiro a dar aula em Campo Grande. Eu fui o primeiro a dar aula em Campo Grande. Ali em frente à rodoviária de Campo Grande, né, eu aluguei algumas salas e inaugurei a Academia Vasco Bento, né, que se chamava Vasco Lute Dança, porque tinha dança, tinha musculação naquela época, bem no miolo mesmo, em frente, ali no número 40 da Aurélia de Figueiredo, né? Aí ali eu fiquei até 1988, e depois eu migrei lá para Colégio Analice, onde foi o Robertão. E depois nós fomos para a parte da frente em 1995. Em 95, lá no Analice, no Robertão mesmo. Robertão, faz parte do Colégio Analice. Então, que foi ali que eu comecei. Mas eu treinei em frente à rodoviária também. Você mas foi antes? Foi antes? Isso, foi antes. Você já estava lá bem antes. Já estava em 1979, eu fui para lá. 1979. Pô, bastante tempo. Entendeu? Deixa eu só comentar um negócio, porque antigamente o faixa preta, o pessoal entrava, cruzava o braço e ficava olhando. Era difícil você ser um faixa preta, ainda mais eu, magrinho, corpinho, né, pequenininho, era fraco, e aí o pessoal entrava para desafiar. E a gente acabava desenrolando bem ali. Hoje já é mais fácil você ser um faixa preta, mesmo porque não pode mais desafiar, que é aquela questão do mimimi que você fala sempre. Isso. Né? A questão da lei. Mas era bacana, que aí você mostrava ali a tua faixa preta, você provava que você era faixa preta. Prática. Assim como o Pé de Pano falou aqui. Hoje em dia não precisa ser mais levado à prova, até porque ele aprende online, pega, amarra na cintura, diz que é. Distribuição, né? O que acontece com muita gente aí, pega, bota na cintura, faz que é, não comprova nada. É verdade. Eles querem o mérito, mas não querem passar o processo. Não querem passar o processo. Aí tu para na rua, tu já viu o cara na rua e falou assim, pô, irmão, me parou na rua, um desses aí, feito nas coxas, sou faixa preta igual a você. Eu falei, meu irmão, possível, para tu ser faixa preta igual a mim, você tem que morrer e nascer de novo pra ser um faixa preta igual a mim. Tá ligado? Porque eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu passei e eu sei o que vocês passaram. Não é qualquer um que vai vir falar essa besteira pra mim e eu vou ficar calado. Perfeito. Não tem como. E, pai, diretor, bota a foto do Vale Tudo aí, do mestre lutando na MMA.
Aquele tinha quantos anos, aquele MMA? Ali eu tinha 40 anos. Hoje 40 eu estou com anos. 67. É. Aí, 40 anos. Aqui foi uma luta contra... Não está nem escrito ali, mas foi contra acho que era boxe chinês, né? Esse aqui é o Cícero Salustiano, foi meu companheiro de guerra no tempo que eu disputava campeonato. Esse foi Cheguei até a esse disputar foi que campeonato ano, tu com ele. lembra? Isso aí foi em 1996, no Campo Grande Atlético Clube. Aí teria sido bicampeão de Vale Tudo ali, né? De Vale Tudo. Pra quem não sabe, esse circuito no Rules, ele existiu lá em Campo Grande, em 1996. Eu já estava na academia do mestre, já era faixa branca. E o mestre foi lá representar o jiu-jitsu contra outras artes. Pô, eu achei aquilo bacana, o moleque vendo aquilo, coroão saindo na mão. E detalhe, o mestre lutava de kimono. E era MMA, era uma luvinha, vocês uma luvinha muito pequena, no né? primeiro foi na mão mesmo, depois foi uma luvinha. Foi na mão, né? É. Aí o De Pedro, né, campeão mundial lá no Japão, sendo árbitro, e o Hércules Batista, ele ficava ali no meu corner, né? Se acontecesse O alguma Hércules coisa, Batista foi o teu corner. foi meu corner ali nesse dia. Aqui o mestre Hulk, né, O mestre Hulk foi o juiz. foi o cara árbitro, que né, o cara também daquela... fez um divisor de água, né, quando ganhou do Amaury Bitec. Foi. Mas depois, eu conversando com ele, falou assim, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, porque o Amaury queria... Isso aí, né, aí ele bancar parou. Aí ele parou. Aqui uma outra luta, né? Aqui também, De Pedro arbitrando uma luta aqui. Aqui é os atores, teve até o ator que chegou aqui agora, o Claudinho, né? Tá aqui, teve uma revistinha lá local. Passa outra aí, diretor. Olha, aqui quando iniciou esse No Rules, que foi o primeiro, o que acontece? O Edson Leandro, ele era delegado da CBJJ. E lá na CBJJ, o Carlinho segundo o mestre Edson Leandro, o Carlinho havia dado um recado. Gente, nós estamos no auge, é 1996, nós estamos ganhando tudo, ninguém do jiu-jitsu ainda não perdeu. Pô, vê se vocês, agem lá legal para não perder, para não pôr em risco o nome do jiu-jitsu. Aí eu falei pro Edson, avisa ele que vai dar tudo certo. E eu coloquei 2 faixas azuis para lutar contra as faixas pretas, ainda lutei e o resultado foi positivo. E os Quer dizer, houve uma preocupação. Na época quem lutou foi o Claudomiro, foi esse que tá falando, o Claudomiro? Não, esse foi o Leandro Arthur, não foi o Claudomiro não, o Claudomiro lutou no quarto, esse é o primeiro. Leandro Arthur e Marcelo Pereira. Pô, muito bacana isso. Entendeu? Houve essa preocupação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Bota o diário na tela aí. Seu primeiro MMA foi com 40... 40. Seu primeiro MMA foi com 40 anos? Não é MMA, se chamava Vale Tudo. Mas, na verdade, o meu primeiro foi lá em 1979, que nós já passamos ali, né? Aí não se chamava Vale Tudo, se chamava Desafios de Artes Marciais. Desafios contra artes marciais. Depois virou Vale Tudo, foi proibido e virou MMA. Entendeu? Ele fez... As 3? Então, ele iniciou no Vale Tudo moderno. Vale Tudo antigamente era desafio. O cara iniciou 40 anos no Vale Tudo moderno. No Vale Tudo moderno, mas antes garotão era desafio. Aí eu lembro, quando teve essa proibição eu sou tão maluco... 1998. Que teve a proibição. Então, aí tava tendo... Começou esse circuito no Rules lá. E como eu te falei, eu aprendia com o mestre, o nosso lá era do nada. Tava treinado, sentado no tatame lá. Daqui a pouco do nada o Vasco vinha, tira o kimono, tira a parte de cima. Você taparia com ele, taparia. Meu irmão, eu vi ele fazendo, o que o Vasco tinha? O Vasco tinha aquela malandragem, aqui ó, de fazer isso aqui. E todo mundo me vê lutando hoje, acha que é meio esquiva do boxe, é por causa do boxe, é por causa do ano social negativo. Eu aprendi lá em 96, 97, lá na academia, a esquiva. Aí depois comecei a treinar boxe e me facilitou. Mas eu aprendi lá no jiu-jitsu. Você vê que um cara famoso como o Anderson Silva, aí todo mundo falava, o Anderson Silva é isso, o Anderson Silva é aquilo, não sei o que, ela, desrespeitando. Não, gente, olha só. Antes do Anderson Silva, na década de 60, na década de 70, o Ovidio Dias de Oliveira, parece até que ele ensinou aquela ginga pro Anderson Silva. O Ovidio já fazia isso. Já fazia. Então, no meu caso, que o Donda viu, foi o que eu aprendi com o Ovidio Dias de Oliveira, que era um grande lutador. O mestre chegava, virava, eu ficava olhando aqui e falei, meu irmão, o cara tem 40 e poucos anos, é um moleque. Ele saiu na porrada, Jerry. Com a gente lá saindo na porrada. Eu falava, caralho, meu irmão, isso é o que eu falei pra tu. Pessoas motivam pessoas. Um professor de jiu-jitsu, naquele tempo, tinha outro papel. Tipo assim, eu te olhava assim, tu não era só meu professor. Eu me espelhava, falava, caralho, meu irmão, você ali é o cara. Você ali é meu paizão. Porque eu ficava mais tempo na academia, às vezes, do que em casa, quando curtia. Então isso que eu acho, que você também, eu tenho certeza que acha, só que às vezes o tempo vai passando, a gente fica sem voz. Foi o que aconteceu, ficar sem voz. Não tem mais isso hoje. O cara é tratado como... Não tem mais aquela afeição de professor-aluno. Não tem, como tinha antigamente nas artes marciais. Se perdeu até em questão de respeito.
Os caras hoje não respeitam mais os professores É. como deveria ser respeitado. Entendeu? O que você acha disso? Não tá mais Eu acho o seguinte, olha só. Tô até processando agora. Isso que tá falando sou eu, Donda. Eu. Não é o mestre, não. Sou eu que tô falando, Donda, que eu bato no peito. Esse negócio de aluno, professor. Meu irmão, tu tá na academia, a voz é o professor, irmão. A voz é o mestre. Se você não segue, tu não serve pra estar ali. Vai procurar outra coisa pra fazer, meu irmão. Beleza? Então hoje em dia a pessoa até processa, meu irmão. Faz errado, processa. Em vez de abaixar a cabeça, procurar melhorar. Tá entendendo? Seguir Hoje, os porra, conselhos. isso é um absurdo. Eu acho um absurdo um aluno desrespeitar um professor, um mestre como você, e isso dentro do tatame. E agora eu digo também pela questão humana, de você ser um senhor e alguém te respeitar. Sabe o que tem que te respeitar? A mim, Donda, que eu tenho 40 e poucos anos, vou sair na porrada. Se vier falar comigo, isso que eu vou falar, eu tô aqui, tô até salivando, ó. Pessoal, desculpa, tô até salivando, porque eu tô falando aqui é de coração. Não tem essa que eu tô falando, não tô falando pra ninguém que eu vou ganhar, não. Sabe por quê? O meu prazer é brigar. Até se ele me bater, ele vai passar a me respeitar. Que a gente vai sair na porrada. Então eu acho isso um absurdo. Quando você quiser desrespeitar, não desrespeita ninguém de idade, não. Não desrespeita o seu professor. Desrespeita quem pode contigo da mesma idade. Tô aqui, Donda. Tá aqui, mestre Vasco Bento. Desrespeita ele, não. Me desrespeita, fui aluno dele. Me desrespeita pra você ver o que vai acontecer. Porra. Hoje o que o Donda está falando, o Donda Malvadão está falando aqui é o seguinte, ó. Houve alguns casos de pessoas que já vêm com determinadas faixas para a minha academia, né? E chega lá, não entram no meu ritmo. Os meus alunos são educados para respeitarem, né, aqueles que são de verdade. Eles são feitos para respeitar. Eles são criados assim. As minhas criancinhas, que eu estou lotado de criança, e minha esposa me ajuda na aula, que ela agora é faixa marrom, depois de muita luta, muita guerra, muita batalha, 9 anos de jiu-jitsu, ela foi para a faixa marrom. Uma didática muito boa, vocês devem ter acompanhado aí no Instagram dela, acompanhar o Instagram da Ingrid Bento, né? Então hoje eu não aceito nenhum faixa roxa, nenhum faixa marrom de outras academias, né? Houve aí esse tempo agora, nesse período, foram para lá 7 faixas roxas e eu, no final do ano, eu reprovei os 7. Reprovei os 7. Eu mandei para eles 10 questões, né, sobre a regra da CBJJ e falei para eles assim, ó, vocês estudem durante 30 dias. Eles vieram de outras academias, de outros professores na roxa, alguns com graus, outros sem graus, e eu falei para ele, 10 questões, né, tô te dando gabarito. 30 dias você me apresenta com a resposta. Eles me apresentaram com a resposta errada. Eu falei, agora é a hora da verdade. Vocês vão fazer aqui, depois 30 dias depois. Dei para eles estudarem. Quando chegou lá, eles erraram. Aí, eles saíram da academia. Porque o interesse dessa galera é ganhar a faixa marrom. Então, hoje, eu fiz um pacto com meus alunos, com a minha família aliados de Itaguaí, que eu não aceito nenhum faixa roxa, marrom ou preta, seja lá quem for, para vir para o meu lado, da minha equipe, né, o qual eu sou diretor, que o diretor é eu, Luciano Mendes e o mestre Arlos, da equipe Aliados. Eu, particularmente eu, Itaguaí, eu não aceito ninguém. Pode ir para dar treino, estão convidados. Eu vou abrir horários lá para vocês irem lá dar treino. Pode dar treino, mas para eu graduar, não. Então, mas por causa disso, Jerry, porque sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Os caras fazem assim, vão graduar na sua academia, aí o cara já sabe alguma coisa, chega lá e fica cantando o professor, eles questionam exigindo você. faixa. Onde? Que lutador é você que vai para uma academia e fica exigindo faixa? Você, aluno, fica exigindo o professor para te dar faixa. Que lutador é você, irmão? Pra mim tu não é lutador, tu é um bunda mole. Bunda mole. Eu falo aqui, Donda, me para na rua. O que tu acha disso, Jerry? O cara fica cobrando, a galera fica cobrando o professor. Isso 97 falava de faixa e ficava mais um ano, né? Porra, ficava mais um ano. Ficava... Porra, chega lá cobrar essa Era faixa. dureza. Se quer trocar de faixa, então fica mais um ano aí. Fica mais Era um ano. dureza. Não, bicho, olha só aí, os caras ficam putos. Ficam putos. Aí sabe o que eles fazem? Aí vão lá, teve a negativa do mestre, eles pulam pra outra academia, chega lá, conta a história da versão deles, tá ligado? E pior de tudo que os caras cedem. Os caras são tão bunda mole que cede, dá a faixa pro cara. Onde já se viu isso? Primeira coisa, irmão, se o cara chegou na tua academia contando uma história, se você é de verdade, tu vai ligar pro professor pra saber. Que a voz é ele. Eu sou azul. Cheguei na tua academia, Jerry, eu sou azul. Cheguei na tua academia, tô dando aula, te contei uma história, que saí lá do Vasco Bento, eu tô de azul, mas eu já era roxa, que geralmente a gente fala assim, eu já era roxa. Por isso que eu digo que teve eu 7. já era roxa, e aí Então, eu ia ganhar agora, eu ia ganhar a roxa agora, ia ter uma
uma entrega de faixa agora, semana que vem, Então, faixa, Isso, fui reprovado. tava certo. Então, Jerry, é isso que eles fazem. Aí chega na outra equipe, o professor é um bundão, que o cara que dá a faixa, o cara chega lá na pressão, se o cara não respeitou o mestre dele antigo, ele vai... E eu tenho certeza, todo cara que fez isso se ferrou, porque os caras pegam a faixa e saem da academia. Hein, Jerry? Eles pegam a faixa e saem da academia. Porque o intuito deles era só a faixa. Era só a faixa. Aí acontece, o cara fica mal, tomou um pé na boca. É só tu ver, irmão, se o cara errou com o cara lá, ele vai fazer contigo. É igual o cara que namora. É igual o cara que namora uma mulher, a mulher trai o marido pra ficar contigo. A mulher trai o marido pra ficar contigo. Tu acha que ela não vai te dar um balão também depois? Tá entendendo aí, Jerry? É ou não é? A mulher trai o marido pra ficar contigo. Tu acha que também ela não vai te dar um balão? Porque, meu irmão, ela já tem a má índole, já tá ali a pessoa e o cara também. Aí os caras vão e abraçam esses caras e querem ser bem falados. Querem que ninguém fale mal deles, fica puto. É, porque lá tem uma prova, né? Tem a questão da didática, Não, e a parte prática, pedagógica. não. Justamente, não tem né? só a prática. A prática. Então não adianta só ser bom. É. E aí eles foram reprovados também na prova escrita e na prova prática foram reprovados. Não tinha né? nível Teve, nem de- não tinha teve nível nem um de que eu azul. mandei ele fazer. Eu fiz o seguinte: aquele faixa preta ali, ele está de prova que ele foi um dos que foi aprovado para faixa preta. Em dezembro agora, minha esposa também, mais alguns. Né? Então, qual foi a reprovação? A prova escrita reprovou, tiraram 5. Se eu dei o gabarito para ele estudar durante 30 dias, o pessoal, foram várias pessoas, né, foram reprovados. E aí, na parte técnica, eu mandei por sorteio, você vai fazer 5 variações da De La Riva, eu quero 5 variações da tesourinha, 5 variações da guarda laçada, 5 da guarda-aranha. Aí o pessoal vai, bota a mão no chão assim, ó, e vai arrastando o bumbum para se ajeitar na De La Riva. Eu falei, ué, Não levanta o quadril, não teve nada. Não dá pra levantar. Ela não é a faixa preta. Eu falei, ué, aí não tem como, reprovei. Mas aí eles saem, vai encontrar sempre um faixa preta lisa, que vai passar por cima da sua autoridade e vai dar. Por quê? Porque é viável para ele, ou vai dar ou vai vender, né? É onde Ou está a dá ou vende. bagunça. Onde está a bagunça. Onde está a bagunça. Hein, Jerry, o que tu acha disso, Jerry? Eu tô acabando com a bagunça lá em O Itaguaí. que tu acha disso, Jerry? Dessa comercialização? Então, não, comercialização, eu acho que tem que ter um... Na verdade, eu acho que tem que ter um padrão para o aluno entender como é que passa de faixa. Antigamente, não tinha nada, né? O cara não tinha noção de como chegava a faixa preta. O cara chegava lá e ia treinando e não tinha ideia. É. Eu acho que o professor tem que ter um padrão, falar... o mestre Vasco falou que deu uma apostila, deu o gabarito, 30 falou dias. que ia fazer o teste. Então parece que tem um padrão. Eu acho que tem que ter um padrão, não pode ser assim. Porque quando você vai para uma faculdade, por exemplo, você sabe que em 5 anos você vai se formar, você sabe que você vai aprender algumas matérias, e você sabe que você tem que tirar uma nota específica para passar. Não tem como você só aparecer nas aulas e não aprender. E também não tem como você não aparecer nas aulas e tirar uma nota boa. Acho que tem que ter um mínimo de comparecimento na academia, tem que ter um mínimo de técnica para passar para a próxima faixa. As 10 questões que eu dei para eles. Essas são as 10 questões que eu dei para os faixas roxas, para eles estudarem durante 30 dias. Eu dei ou não dei o gabarito? Aí tá aqui, ó. Eu dei o gabarito. Aqui, ó, pra você passar, tá aqui, o questionário de regras de jiu-jitsu da CBJJ. Os caras usam aqui. Qual é a função de um árbitro? 2. O árbitro considera pontos a cada atleta de acordo com o golpe aplicado e posições. Golpes permitidos. Quais são os golpes permitidos para marrom e preta? Justamente, o cara tem que saber disso. Golpes permitidos na azul, adulto e master. Golpes permitidos. Beleza, é um questionário. Porque não tem só a parte de prática, né? Tem a parte teórica também, que é muito importante. Ao entregar isso aqui para o atleta e mandar ele estudar 30 dias, praticamente eu dei o gabarito para eles. Praticamente. Ah, justamente. Você falou, tu não deu a resposta, ele deu as perguntas para o cara estudar.
Ao me entregar... Qualquer lugar que o cara procurar, ele vai encontrar. Vai encontrar e nem... Online. Se ele Online. Só que me entregaram errado e na hora ao vivo, somente os meus alunos acertaram. Nem isso. Aqueles que começaram de pequeno comigo, quer dizer, eles tiveram uma boa escola. Nem isso os caras conseguiram fazer. Não conseguiram Hoje eu tenho fazer. certeza que tem preta que não vai conseguir responder isso daí. Não responde, ó. Faixa roxa, 3º grau. Qual foi a pergunta para ele numa questão só para todo mundo? Ele estava presente ali, o faixa preta ali, o Wallace Francisco. Quantos pontos vale para uma equipe o 1º lugar, o 2º lugar e o 3º lugar? Alguns me responderam, pô, mestre, eu não aprendi isso não. Que ele só aprende aquilo lá, vão rolar ali, rola aqui, rola ali. Eles não querem nem saber de técnica. Então eles não sabiam. Isso aí, essa teoria é uma coisa mais... Esses atletas, ao chegar na prova da CBJJ, para se cadastrarem, se filiarem à CBJJ, eles não vão passar naquele curso. Porque tem um curso. Deixa eu falar pra tu. E agora, Vasco? Como é que você está trabalhando, seguindo na linhagem FADA? Qual o método, a metodologia que você está usando no jiu-jitsu das suas aulas lá em Itaguaí? Eu estou usando a mesma metodologia do grande mestre Fada, só que é o seguinte, eu fui acompanhando a evolução também do jiu-jitsu esportivo de hoje e a parte técnica, entre outras coisas, eu fui desenvolvendo. Você olha assim, um faixa vermelha, um faixa preta e vermelha, um faixa vermelha e branca, aí você fala, caramba, o cara é vermelho e branca. Eu uso a vermelha e branca, eu falo para meus alunos, tá vendo isso aqui? Isso aqui não quer dizer nada. Isso aqui são anos de estudos, tá? Agora, eu acompanhei a evolução. Vai ter faixa vermelha e branca igual a minha que não conhece mais o jiu-jitsu. Ele não sabe nem mais dar uma aula de jiu-jitsu se isso acontecer. Não, mas é que eu falo para todo mundo. Porque é o seguinte, mudou muita coisa, as coisas Mudou mudaram muita muito. coisa, mudaram muito e você tem que acompanhar a evolução. Agora, eu não deixo de dar a minha defesa pessoal, a minha parte de trocação, inclusive, por sugestão dele ali, e dos outros faixas marrom, ele falou assim, pô, mestre, a gente tem que voltar com a trocação, a gente tem que voltar com o Nogi, que se chamava, na ocasião, na década de 60 e 70, luta livre americana. Na FADA, se chamava luta livre americana, registrada na Federação de Pugilismo, que nós éramos todos registrados pela Federação de Pugilismo. E nossos professores eram registrados pelo MEC. Agora vamos dar uma quebrada, Fala, diretor, coloca aquela minha foto, diretor, aqui na tela, diretor. Então, tá essa foto aí, cara. Aí, pessoal, essa foto aí, galera lá de Campo Grande, o Anselmo hoje em dia é policial militar. Bira, Fabinho também é policial militar. Bira tá com o Matheus. Bira, se eu não me engano, era faixa branca. Ele já era azul. Amarela era amarela. Acho que ele já estava de azul nessa época aí, porque esse tempo isso foi depois. Já era de azul. Isso aí eu já era roxa. Eu viajei em 2000 para Portugal. 2000 já era azul, já era. Eu viajei para Portugal, 2000. Essa aí, pessoal, do ano 2000, A antes de eu viajar. Esse aqui, o Alexandre Paz lutou Vale Tudo lá, que eu coloquei ele. Isso aqui é toda a galera, isso que eu falo para vocês. A galera do jiu-jitsu antigamente se conhecia. Mantém aí, diretor, mantém aí. Flávio Teixeira, o pessoal Flavinho. se conhecia, então não tinha como. Hoje em dia, se tu chegar na academia falando com isso, tá aqui o pessoal, tá aqui, ó. Esse cara aqui é o Kamikaze. É um cara mó maluco, dá aula lá no Urucana, nego não vê nada aí, tá aí, Kamikaze. Anselmo, Flávio Teixeira, o grande faixa preta. Flávio Teixeira, hoje está dando aula lá no comando, lá. Grande faixa preta. Eu acho que foi o Flávio, acho que foi o cara que implementou o jiu-jitsu nas UPPs aí. Acho que o Flávio foi responsável. Acho que ele foi o responsável de colocar o jiu-jitsu pra criançada nas UPPs. Você falou da faixa aí do Gero, eu gostaria de fazer um comentário sobre o Flávio Teixeira. Pode falar. Pode ser? O Flávio Teixeira, ele era aluno do professor Milton. Né? E o professor Milton tomou um tiro de bala perdida na ocasião, na década de 90, quando ele foi para a minha academia. E aí ele estava procurando uma academia e encontrou lá no Robertão, me encontrou no Robertão. E o Flávio estava um determinado tempo parado, que o professor dele havia falecido. Então o Flávio Teixeira era faixa roxa, e eu falei, ô Flávio, posso te dar um conselho? Retorna à faixa branca, tu ficou muito tempo sem parar. E sabe o que o Flávio Teixeira fez? Ele retornou para a faixa branca. Eu lembro. Perfeitamente, mestre. Eu lembro. Aí que tá. Aí posso falar pra você? O Flávio era um cara tão educado que você fez isso. Eu lembro na academia, eu lembro quando o Flávio chegou lá, você botou a gente num sanhaço tremendo. Porque o cara era roxa, voltou pra branca e batia na gente. E apanhava também, porque ele estava apanhando. Não, ele trocava porrada, trocação de porrada, ele dava porrada. Aí depois
Passaram-se alguns meses ou um ano, aí eu fui graduando ele, falei, ó, agora você está apto a usar essa faixa roxa. Justamente, o Não cara era por causa muito do bom. professor dele, é que o professor faleceu, ele ficou sem treinar, né? E aí as coisas também já começaram a mudar, o ritmo começou a mudar, né? A parte técnica e tudo, houve uma evoluçãozinha naquela época também. Como de lá para cá houve muita deixa eu te falar aqui agora, pra gente... E ele humildemente Pra gente dar uma quebrada agora aqui, começar um pouquinho. Eu te dei muito trabalho na academia. Você só faltava eu infartar, né? Porque eu tinha naquela época 40 anos e Aí, eles- volta com o Jerry, volta com o Jerry, volta com o Jerry. Volta aí, volta aí. Então, Jerry, ele faltava dar um infarto, ele só fazia besteira, cara. Porque ele ia para aqueles baile funk lá, né? Como ele mesmo fala aí nos programas dele. E lá saía no supapo lá, coisa e tal, mas era uma coisa legal, porque era uma coisa combinada assim, a nível de que Mano a ninguém. mano. Mano a mano. Isso, era mano a não, mano. não era selvageria, né? A briga de antigamente, de décadas e décadas atrás, no meu tempo de criança, eram brigas honestas. A briga de baile era briga honesta. Briga de vizinho com vizinho, a porrada comia, era briga honesta. Briga de uma rua para outra, era uma briga honesta. O nego saía na porrada, tinha 5 contra 5. Mas quando caía, deixava levantar. Justamente. Ninguém queria matar ninguém. Era um esporte. A briga era praticamente esporte. E o Donda encontrou isso lá no MMA. No baile funk, Né? no baile No funk. baile Eu funk. achei um Falei, lugar olha- pra me desafiar, eu ia. É. Mas ele ia também, que a culpa toda é dele. Quando eu cheguei na tua academia, eu já treinava, pegava com Já esse fazia maluco. besteira Aí a também. culpa é dele, porque ele vivia a briga. Então, quando eu chegava em Campo Grande, eu já era um cara de lá, mas eu já era malandro por andar aqui na barra e nego Já não era sabia. malandro. Então, pra mim, as coisas eram mais fáceis, que eu era... Nego entrava, eu baianava, fazia o básico. Baianava, montava e porrada. Mas eu andava aqui na barra, já tinha malandragem. Só que tinha isso. Eu fazia isso, mas tu viu os teus registros? Eu ia pra competição também, Jerry, competição. Tu, inclusive, já viu uma luta minha. Tinha muita competição interna, De azul, muita de azul. competição externa. Eu te mostrei o muita. vídeo, uma luta, lembra que eu tava lutando Aham. aqui? Eu lembro, eu vi. Lá na Vila Valqueire, o cara fez 50 milhões de pontos em mim, tu lembra? Essa aí foi em Bento Ribeiro. O cara fez 18 pontos. Em mim, não foi? Aí eu falei assim, porra, meu irmão, falta 30 segundos, tu vai ficar nisso aí. Aí tu deu um armlock, Deu um triângulo. triângulo instantâneo no cara. Aí todo mundo começou a pular e cair em cima de você, te abraçando. Quando Aquela, foi, então, aquela foi é divertida. onde eu falo, o jiu-jitsu. Ele divertia, O galera. jiu-jitsu que eu aprendi foi isso, ponto. Eu acabei de falar, eu falei na minha outra entrevista. Ponto pra mim não valia de nada. O cara podia fazer isso, Não. porque o negócio era pegar. Então eu tava ali perdendo mesmo, eu tava perdendo 18-0, irmão. O moleque tava brincando comigo. O Vasco me deu uma chamada. Porra, vai ficar nessa aí. Meu irmão, não sei de onde eu tirei um triângulo. Falta 30 Meu segundos. irmão, e o cara finalizei o cara, acabei com a luta. O cara fez 18 pontos, faltando 30 segundos eu finalizei o cara. Porque eu Meu irmão, mandei, isso senão foi ia a loucura. passar. Eu levei a fita e tudo pra tu ver, não foi, gente, moleque? Não, foi doideira. Foi, eu levei a fita pra ele ver. Eu lembro. Aí ele falou assim, ali que eu ganhei um pouco de moral, ali eu ganhei um pouco de moral, não foi? Ali que eu mostrei a fita pra eles, que tudo ninguém acreditava. Naquele tempo eu tinha fita VHS, eu cassete mostrei pra ele. VHS. Aí falou, caralho, meu irmão, no finalzinho tu ganhou do cara, eu falei, irmão, é parada. Se tiver a fita, passa pra É mim. onde tá, agora já se perdeu. Onde perdeu. Mas, pessoal, chefe, o mestre, tu quer deixar algum recado pra rapaziada de hoje em dia? Aí ele me deu muito trabalho lá, eu falava pra ele, olha cara, pô, vê se tu toma jeito. Ele chegava lá com as bandeiras do baile funk, aí jogava na academia, eu falei, meu Deus do céu, ele com essa bandeira feia de negócio de baile funk, coisa e tal. Mas a galera gostava dele, por ele ser assim, né? E naquela época também tinha aquelas porradeiros lá na Barra da Tijuca, né? E saía nos jornais e coisa e tal, o pessoal lá, negativo para o jiu-jitsu, do contrário, a minha academia tinha 229 atletas. Eu não mandava ninguém brigar na rua, mas quando saía aquele pancadeiro lá na Barra, lá, né? Que o pessoal viu vocês falando aqui, aquilo ali, o pessoal ficava, caramba, porra, briga, os caras ganham do jiu-jitsu, coisa e tal, e entrava, as academias lotavam. na academia, justamente. Se transformava em uma coisa positiva. Uma vez até num grupo de mestre, o cara tava malhando o pessoal da Barra Grace lá, e da Grace, que aqui, ó, saiu no jornal a briga, ela só me tira de briga aqui, ó, saiu no jornal. Aí eu falei assim no grupo de mestre, falei, senhor mestre, quem é o senhor? Se apresenta aí, por favor. Porque eu nunca tinha visto o cara em lugar nenhum e ele estava de mestre 7º grau. Ele saiu do grupo, que eu mandei se apresentar, e todos os mestres falaram, porra, quem era ele? Eu falei, não sei. Entendeu? Então, ó, não fala dos Grace, não. Se falar dos Grace, está falando de mim. Tá falando de você. Tá falando do Porque Fada, os tá caras falando fizeram a do mesma Porque luta. ninguém tem que falar de nada. Os caras implantaram aí o jiu-jitsu e levaram pro E mundo merece todo. Então tem que respeito. respeitar. Então, pessoal, estamos aqui. Vamos encerrar essa entrevista com... Esse aqui é dinossauro do jiu-jitsu. Isso aqui é um mestre jurássico, meu irmão. Foi o cara que me ensinou tudo. Até a faixa hoje. Me deu a base do jiu-jitsu. Me ajudou a ser o homem que eu sou hoje. A estar nesse lugar que eu tô aqui até a estar hoje. Estão aqui 2 caras do meu lado, que eu sou muito grato a estar sentado nessa cadeira, estar aqui falando pra vocês. Agradeço ao mestre. Tá aqui um exemplo. É um cara que você vê no tatame, você tem que cumprimentar. Como mestre de jiu-jitsu e como humano.
pela idade do cara, por tudo que o cara já fez. Que não pense você que hoje tu tá novinho aí, de faixa roxa, de faixa marrom, o tempo vai passar. Lutador tem prazo de validade. Lutador tem prazo de validade. Só que aqui a gente tá resgatando os tempos antigamente. O mestre, ele sabe a técnica, só que chega uma certa hora o corpo não permite mais. O cara faz. Só que aí ele tem alunos. O mestre, o verdadeiro, tem alunos. Que por eles. Não pensa vocês não, acabou a bagunça. Acabou a bagunça. Mexeu com o mestre, vai mexer comigo, vai mexer com o Jerry, vai mexer com os faixa preta de verdade. E nós vamos atrás de vocês, seus picareta. Sou o dono, vocês sabem onde me encontrar. Sabe qual é, né? Se de pá, não preciso dar recado não, seus peludos. Mestrão, obrigadão pela sua presença. Posso falar só uma palhinha aqui? Olha, nós estamos lá em Itaguaí, tá? Aliados Itaguaí. Nós temos um grupo feminino lá, liderado ali pela minha esposa, que é a Ingrid Bento, né, multicampeã aí de jiu-jitsu, para chegar. Foi 3 anos em cada faixa. Na branca, 3 anos na branca, 3 na azul e 3 na roxa, para chegar à faixa marrom. Muita guerra, uma boa didática. Então tá lá aberto os treinos femininos com a minha esposa. O treino infantil também com a minha esposa, totalmente educacional. E nós estamos iniciando agora um jiu-jitsu antigo lá, tá? Que é um jiu-jitsu para vocês aprenderem a se defender, principalmente daquelas gravatas de barraca. Tá? Então tá aberto aí sem kimono, tá? Sem kimono e o nogi. Tá bom? Valeu, muito pessoal. obrigado. Pessoal de Obrigado, Itaguaí, Jerry. pessoal da Costa Verde, pessoal da Costa Verde, vamos lá. Procura o Vasco Bento lá em Itaguaí, que é o jiu-jitsu sério. Valeu, pessoal. Tamo junto, mais uma vez, obrigado. Hierarquia, caráter e respeito sempre. Esse é o código do samurai. Se você quer ser um samurai, segue esse código. Valeu, pessoal. Tamo junto. Obrigado aí, pessoal. Obrigado aí, senhores Valeu, ouvintes. pessoal. Um forte abraço aí, tá?